Nessa palavra, é normal você sentir sono, ter vontade de ir ao banheiro, beber água, surgir notificação no celular, porque o diabo não quer que você receba o que está sendo liberado aqui. Então, se você quer andar em vitória, continue atento, porque o que o Senhor vai falar com você pode mudar a tua história hoje. Jesus não fez o que eu e você faríamos naquela situação. Se você chega num ambiente em que tem alguém endemoniado, o que nós costumamos fazer? Nós já vamos direto em quem está enfrentando esse desafio e já queremos declarar libertação, sim ou não? É o caminho natural. Mas Jesus não começou confrontando o espírito maligno, ele começou confrontando a incredulidade no ambiente. O texto conta que Jesus foi direto. Ele chegou naquele lugar, aquela confusão, e ele perguntou: o que é que está acontecendo? E o pai disse: olha, o meu filho desde a infância, ele sofre com um espírito maligno que o impede de falar, o impede de escutar, o lança na água, no fogo, o lança em convulsões, ele espuma pela boca, e eu levei ele até os seus discípulos, eles não conseguiram resolver. Naquele momento, irmão, Jesus chega e diz: ó geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Não é possível, eu vou ter que vir aqui para resolver isso. E sabe por que Jesus fala dessa forma? Porque 3 capítulos antes, em Marcos 6:7, ele impôs as mãos sobre os discípulos e disse: podem ir, e eu estou dando a vocês autoridade para curar os enfermos, para libertar os endemoniados, para anunciar a minha glória, o meu reino. E 3 capítulos depois, os discípulos não conseguiram. Jesus disse: até quando? Até quando eu vou ter que chegar aqui para resolver? Até quando vocês vão depender de alguém mais espiritual para fazer as coisas na vida de vocês? Até quando vocês vão continuar vivendo nesse nível de fé limitada, comum? Jesus confronta a incredulidade do ambiente. E para piorar, o pai chega e fala assim: se pode, resolve aí. Ele chega para Jesus e fala: se o Senhor conseguir, resolve isso aí. Aí Jesus pergunta assim: se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Posso dizer uma coisa? Eu nem sei o tamanho do gigante que você está enfrentando hoje, mas eu tenho certeza absoluta que se você ainda não venceu, talvez seja porque você ainda não acredita de fato que o Deus que te comissionou, que te chamou e que te levantou, já colocou em você fé e autoridade para derrubar esse gigante. Nunca foi sobre a força do reino das trevas, mas sempre foi sobre a nossa incredulidade, irmãos. Porque quando é na vida do outro nós dizemos: Deus vai fazer, mas quando é na nossa vida a gente fala: será que pode? Se tu pode, Senhor, salva o meu casamento. Se tu pode, Senhor, liberta meu filho. Se tu pode, Senhor, muda a realidade da minha empresa, do meu ministério. E Jesus está perguntando: se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Ah, meus irmãos, nós precisamos de uma fé aumentada, porque a incredulidade neutraliza a autoridade espiritual. Aqueles discípulos já haviam recebido poder e autoridade, mas a incredulidade os tornou impotentes, e eles não conseguiam vencer aquela batalha. A incredulidade não anula a autoridade de Cristo, mas paralisa aqueles que foram chamados a exercê-la. É uma verdade. Tem gente presa a batalhas espirituais por causa da incredulidade. Pastor, o que a incredulidade faz? Ela anula a autoridade. Como assim? Você sabe que tem uma promessa, mas você não consegue possuir essa promessa. Você não consegue tomar posse. Você sabe que o Senhor te disse: a vitória é tua, mas você não consegue tomar posse, porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé, irmão. Não é porque você está em crise que Ele tem que responder, mas é porque você exerceu fé, é que então Ele vai responder. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Porque isso aqui vale ouro. É ter autoridade, não exercer. A incredulidade bloqueia o agir de Deus.
Não sou eu que estou falando. Jesus estava em Nazaré, na sinagoga, cidade em que ele foi criado. Enquanto ele ensinava, enquanto ele falava, o povo que cresceu com ele dizia: ué, mas não é o filho do carpinteiro? Joguei bola com ele, troquei fralda desse menino aí. Como é que ele está falando com essa autoridade? Sabe que o texto diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade. Não é que Jesus não quis, ele não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade. Tem milagre que ele já queria ter feito na tua vida nesse ano, ele não pôde fazer porque ele não encontrou fé em você. Fé suficiente para que isso acontecesse. É uma verdade. Se você ler Tiago, no capítulo 1, quando ele fala das provações e tentações, ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e lhes será concedida. Peça, porém, com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. O que ele está dizendo é que se você não ora crendo que o Senhor vai atender, vai responder e vai intervir, é melhor que você nem ore. Sabe quando você ora sem crer na intervenção de Deus? Sabe quando você ora como se Deus não fosse intervir? Sabe quando nós oramos sem fé? É isso que Tiago está falando. E era isso que estava acontecendo naquele lugar. E aqui eu trago para você as duas marcas da incredulidade. A primeira marca é a tentativa sem fé, porque o texto diz que eles tentaram libertar o menino, mas não conseguiram. E quando Jesus chega, ele diz: o problema de vocês não é o tamanho do domínio desse espírito maligno sobre a vida dele. O problema é que vocês são uma geração incrédula e perversa. E porque vocês não creem, vocês não veem o meu poder se manifestando em vocês e através de vocês. É a tentativa sem fé. O que é isso, pastor? É quando eu ajo religiosamente, mas não creio no poder de Deus. É quando eu ajo mecanicamente. É quando eu oro para cumprir protocolo, mas eu não tenho expectativa de resposta. É que nem eu pregar hoje aqui sobre libertação e não crer que ela já está acontecendo aqui nessa noite. É que nem você orar pelo teu cônjuge que ainda não se converteu, sem crer que enquanto você ora, o governo do reino das trevas vai sendo quebrado na vida dele, e o Espírito Santo vai agindo sobre ele. É quando você ora sem crer que essa causa na justiça ela vai ser resolvida. É quando você ora, é um cumprimento de protocolo, mas você não crê. Quantas pessoas estão vivendo isso, orando sem fé? Mas há uma segunda marca da incredulidade que eu vejo nesse texto, é a desistência pela demora. Como assim, pastor? O texto diz que eles começaram a tentar libertar aquele menino, mas eles pararam. E sabe por que eles pararam? Porque não aconteceu no tempo e nem do modo que eles entendiam que deveria acontecer. Eles pararam. Nós oramos até agora, não aconteceu, então é melhor a gente parar. É como se eles estivessem dizendo assim: na vida desse menino Satanás venceu. Como muitas pessoas hoje que pararam de orar por alguma causa estão dizendo: no caso do meu casamento, Satanás venceu. No meu ministério, Satanás venceu. Sabe, na minha vida profissional, Satanás venceu. Sabe, na minha vida financeira, Satanás venceu. Pastor, mas eu nunca disse isso. Mas o fato de você ter parado de orar, crendo na mudança, sinaliza isso no mundo espiritual. E é isso que o texto nos mostra. Pastor, por que isso é incredulidade? Porque a fé verdadeira persevera, mas a incredulidade desiste cedo. Nós temos tantos exemplos na palavra. Você sabe que na era do profeta Elias, houve um tempo de seca, mas depois que ele vence aquela batalha contra os profetas de Baal, o texto conta que ele começa a orar dizendo: Senhor, faça chover, faça chover. Ele faz a primeira oração, e o que acontece? Nada. Ele faz a segunda oração, nada. A terceira oração, nada. A quarta, a quinta, a sexta, nada. Mas o texto conta que na sétima oração, o servo dele chegou e falou: profeta, olha ali longe, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que Deus estava dizendo para ele eu estou mandando um sinal
porque eu vou mandar chuva do céu. Porque você não parou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, você foi até eu mudar o cenário. Você quer um outro exemplo? O profeta Daniel. Em Daniel 10, ele clama ao Senhor por uma intervenção. E o texto conta que ele passa 3 semanas, 21 dias, clamando ao Senhor pela intervenção. No 21º dia, ele teve uma visão, e ele viu um ser celestial. E esse ser disse para ele: ô Daniel, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia, e eu enviei resposta, mas no caminho eu me deparei com um príncipe da Pérsia, um principado se colocou no caminho, e tentou atrapalhar, e conseguiu por alguns dias. Então foi necessário o envio do príncipe supremo Miguel, para que então a tua resposta chegasse aqui. E sabe por que ela chegou, Daniel? Porque você orou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no 15º dia, no 20º dia, no 21º dia, você orou até o céu se abrir. Em Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva insistente. E ele conta essa parábola para que nós orássemos sempre e nunca desanimássemos. E ele diz que uma viúva diariamente ia até um juiz iníquo, um juiz que não tinha o temor do Senhor, não se importava com as pessoas, e ela pedia: decida em meu favor, e diariamente ele dizia não, não, mas ela continuava o tempo inteiro importunando aquele juiz: por favor, olha para mim. Até que um dia aquele juiz iníquo, que não tinha o temor do Senhor e nem compromisso com as pessoas, disse assim: se eu não der o que essa mulher quer, ela nunca vai parar de me importunar, então mulher, toma o que você quer logo. Aí sabe o que Jesus diz no final? Se um juiz iníquo, que não teme a Deus e não se importa com as pessoas, não consegue suportar a insistência de uma mulher, quanto mais o Pai Celestial, que ama vocês, não dará a vocês tudo aquilo que vocês precisam. O que eu quero dizer, irmão, é que se você parou de orar, o Senhor está te chamando a voltar a orar. Se você tem orado e o cenário não tem mudado, Ele te chama a perseverar em oração. Eu não sei se será um dia, se serão 5 dias, se serão 6 meses. O que eu sei é que o nosso Senhor sempre ouve a nossa oração, e no tempo certo, do jeito dele, Ele vai interferir e Ele vai mudar o cenário. Eu creio nisso. Alguém mais aqui crê? Ajuda-me com a minha incredulidade. É o que ele diz. Quem é você? Um incrédulo ou alguém que persiste na fé? É alguém que começou e parou ou alguém que persevera? Quem tem sido você? Será que você parou em algum momento? Muita gente para porque quer determinar como que Deus tem que fazer. E eu me lembro de Jairo, que chega até Jesus e fala: minha filhinha está gravemente doente, ela vai morrer. Ele vai até Jesus e ele pede ajuda de Jesus. E depois que ele pede ajuda de Jesus, ele já busca determinar o que Jesus tinha que fazer. Ele diz: olha, vai até lá agora, impõe as mãos sobre ela, ora e ela será curada. Sabe quando a gente fala assim com Jesus também? Senhor, eu quero que o Senhor salve meu casamento. Então o Senhor vai fazer assim, você vai até ele, você vai falar isso com ele. Nós queremos pedir para que Deus age, queremos controlar o processo. Mas o texto conta que no meio do caminho, uma multidão apertou Jesus, e uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos o abordou. Ele curou aquela mulher, e aquilo, na visão humana, atrasou o processo, porque os amigos de Jairo chegaram e disseram: olha, sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Ele olha para Jesus, que diz para ele assim: ô Jairo, não temas, tão somente creia. Ele segue com Jairo, vai até a casa dele, diz que a menina está só dormindo, um monte de gente ri, e ele manda todo mundo sair, porque quem não crê no milagre não tem que estar perto de você não, tá, irmão? Fica longe dos incrédulos aí. E ele diz: Talita cumi, a menina se levanta, e ela ressuscita naquela hora de uma forma milagrosa. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Que o que o Senhor está dizendo para a Atitude Nova Iguaçu hoje é: está na hora de vocês saírem do tempo cronos, do tempo cronológico do homem, e começarem a caminhar no Kairos, que é o tempo de Deus.
O Senhor sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida e sobre essa igreja. E o que você tem que fazer é confiar, meu irmão. Eu nunca vi ninguém se arrepender de confiar em Deus. Mas eu conheço um monte de gente que pegou o controle de volta das mãos dele e tentou fazer do seu jeito e arrebentou a sua vida. É ou não é verdade, irmão? Confia no Senhor, porque no tempo certo, tudo que tiver que acontecer vai acontecer em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto que Jesus é a maior autoridade no mundo espiritual. Nos versos 25 a 27, eu não vou ler, mas contam que Jesus chega até aquele menino e dá uma ordem ao espírito maligno. Ele diz: eu ordeno que saia e nunca mais volte. Jesus foi direto, objetivo. Ele determinou: você não vai só sair não, mas você nunca mais vai voltar. E o texto conta que quando isso aconteceu, o espírito lançou o menino no chão e começou a agitá-lo violentamente. O que é isso, pastor? Era uma tentativa de intimidação. Mas como foi Jesus que determinou, irmão, pode até tentar intimidar, mas vai ter que sair. E o texto diz que o menino foi liberto na hora. Isso tem muito a ver com a nossa vida, porque muitas pessoas quando começam a buscar mais intensamente a Deus, vêm as batalhas se intensificando. Sabe o que é isso, irmão? É Satanás tentando te intimidar para ver se você desiste, para ver se você para. E hoje o que o Senhor está dizendo é: deixa ele tentar te intimidar, porque eu sou a maior autoridade no mundo espiritual.